Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma meia hora de Bom Ambiente, webinar promovido pela Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. E hoje que estamos no segundo dia da Semana Europeia da Mobilidade e também próximo do Dia Internacional Sem Carro, que se celebra no dia 22 de setembro, nada melhor do que, nesta altura, pensarmos sobre as cidades e se estas estão bem planeadas para receber outros modos de deslocação, outros tipos de deslocação sem emissões, como o pedonal e o ciclável. E por isso hoje trouxemos aqui a nossa convidada, a engenheira Paula Teles, que tem dedicado a sua vida profissional em trabalhar na área de planeamento urbano e na mobilidade urbana inclusiva. Tem feito vários trabalhos de consultoria nas autarquias, na área de mobilidade, transportes, acessibilidade e mobilidade para todos, como também coordenou vários projetos de desenho urbano e de planos de mobilidade. Portanto, sem mais demoras, eu vou passar a palavra à engenheira Paula Teles. Obrigada por ter aceito o convite e pode começar quando quiser. Olá, muito obrigada, muito boa noite. Obrigada, Laura. Eu agradeço naturalmente à Associação Zero e ao Francisco Ferreira o convite que me ingressaram para esta entrevista e eu vou tentar ver se consigo rapidamente partilhar aqui o meu PowerPoint, porque poderia ajudar pelo menos quem estivesse em casa ou quem está em casa e, portanto, e assim também ser mais fácil na nossa comunicação, visto que temos muito pouco tempo. Nesta Semana da Mobilidade, e a Semana da Mobilidade de 2020 tem uma grande particularidade, é que para além das emissões zero também acrescentou o tema Mobilidade para Todos. E portanto eu gostava que estes breves minutos fossem essencialmente para nós falarmos da urgência que nós temos em planear a mobilidade, a urgência do nosso planeta. Nós estamos a viver um mundo muito diferente, e um mundo em que a mobilidade passou a ser a grande palavra-chave. Eu penso que todos os anos há quem estude as palavras que são de cada ano. Eu penso que o termo mobilidade vai ser uma palavra que vai acompanhar de facto o ano 2000, porque aquilo que nós percebemos é que ela se transformou a nível do planeta. O planeta parou e nós tivemos todos, estamos a ter uma pandemia que nos está a criar novos estilos de vida e está a fazer com que nós tenhamos que mudar todos os dias os nossos hábitos, as nossas formas de padrões de mobilidade, portanto a forma como nós nos deslocávamos todos os dias para o trabalho, para o lazer, para as compras, etc. Esse mundo vai ser outro, nós não tínhamos qualquer dúvida. Não é por acaso que imagens como estas nós nunca tínhamos visto. É incrível como é que de repente vimos estacionamentos de aviões. Eu tinha muito poucas imagens de estacionamentos de aviões, quando estudo também estacionamentos dos carros, esse sim tinha, mas estacionamentos de aviões, estacionamentos de táxis, até das próprias gôndolas de Veneza, ou então, para não ir mais longe, a minha própria cidade onde estou agora a falar, o Porto, a VCI sem carros, a Avenida dos Aliados quase sem ninguém, Lisboa, a Praça dos Espaços do município também praticamente sem ninguém, a própria imagem do Times Square de Nova Iorque sem ninguém. Nós sabíamos que havia várias realidades urbanas que preocupavam muito todos nós que estudávamos a mobilidade. Esta imagem foi a imagem que durante décadas, eu diria nos últimos anos, eu começava os meus PowerPoints, as minhas apresentações a mostrar 50% da população mundial está concentrada nas grandes cidades. Há grandes cidades nos continentes todos. E essas grandes cidades estavam a trazer muitos problemas. Essas grandes vias, que eram autênticos parques de estacionamento, estavam a dividir e a segregar os territórios. E de repente, nas últimas décadas, e em Portugal em particular, esta imagem de Lisboa, a própria CRIL, a segunda circular, dividiu territórios, separou margens de quintas que eram completamente caminháveis de um lado para o outro. O esforço, reconhecemos, da própria Ponte da Galp, que tenta hoje contornar essa separação que aconteceu pela própria segunda circular, tornando a agarrar o território para os modos suaves para quem caminha ou quem anda de bicicleta. E durante estas décadas, a grande imagem que nós temos que reter nas nossas mentes é que as crianças cresceram a ver as cidades através da janela do carro dos pais. Eu diria que se calhar de toda esta minha apresentação, se fixarmos nesta imagem, eu penso que temos a grande reflexão da noite e talvez uma das grandes reflexões da Semana da Mobilidade. O que é que nos está a acontecer?
o que é que está a acontecer ao mundo, do ponto de vista da saúde pública, e quais foram as grandes alterações, nomeadamente nas grandes cidades, do ponto de vista daquilo que são os comportamentos e os padrões de mobilidade. Estas crianças cresceram desta forma e, portanto, a própria cidade foi uma cidade muito diferente para elas e elas têm outros problemas. Mas haviam outros problemas, nomeadamente com as alterações climáticas. E a Associação Zero, aproveito para publicamente agradecer, como cidadã portuguesa, o esforço e o trabalho de reconhecimento que têm sempre feito. As alterações climáticas para muita gente ainda é uma brincadeira, mas não é. Elas são um facto. Portugal não tinha imagens destas e nos últimos anos passou a ter imagens de enormes incêndios, imagens de enormes chuvas, de problemas muito grandes que aqui foram surgindo, e nós sabemos que hoje a descarbonização vai ser um problema. Vai ser algo que nós vamos ter que resolver e a mobilidade vai ter que contribuir para ela. Mas tínhamos novas tendências que já vínhamos a verificar, essas muito boas, é que a sociedade estava cada vez a viver até mais tarde. Essa era uma parte boa para quem estuda os territórios e quem desenha como as cidades, saber que vivíamos até aos 106 anos, como o Manuel de Oliveira, ou até aos 103 anos, como o Oscar Niemeyer, e esse viver até muito tarde a trabalhar, nas duas circunstâncias aqui apresentadas, exigia muito a quem planeava as cidades, a quem trabalha na área da mobilidade, mas também a quem tem que tomar decisões. E havia uma terceira questão que eu queria aqui focar, porque a ela tenho dedicado grande parte da minha vida profissional, que é o direito à cidade. A capacidade que nós temos hoje todos de desenhar de forma para todos, de aproveitar o dinheiro que vem da Europa, o dinheiro que vem do Estado e das autarquias e o nosso dinheiro e dizer, não, nós temos que desenhar para todos sem exceção, porque se nós desenharmos para todos logo de início, temos o assunto resolvido. Eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos implementado a legislação portuguesa em matéria de acessibilidade e do desenho universal, nós não teríamos grande parte dos problemas que temos hoje por falta de distanciamento nas ruas. O problema Covid não era nem de longe nem de perto algo que nos preocupasse tanto. Haviam novas mobilidades que nos preocupavam, novas formas de agir nas últimas décadas, e uma delas era a percepção clara de que nós tínhamos que mudar os hábitos e que as tecnologias estavam aqui para ajudar e que tínhamos que simultaneamente que utilizar e fazer uma transição energética, claro, utilizando estes palavrões que se têm falado nos últimos tempos, de cidades inteligentes e sustentáveis. Nós tínhamos que cada vez mais, já sabíamos e já dizíamos isso há muito tempo, que deixar de ter tanto veículo e usar mais os sistemas dos veículos e da mobilidade. Ou seja, a mobilidade enquanto serviço era algo que estava a determinar os nossos planeamentos. Usar mais modos suaves, mais utilização de bicicleta, mais também utilização de trotinete, desde que esteja regrada e colocada no seu lugar. Este é um bom exemplo da Câmara de Porto, que eu deixo aqui para o país inteiro, que só colocou trotinetes depois de ter os seus lugares bem delimitados e marcados. E, portanto, o que é que nós verificávamos é que o carro tinha ocupado muito espaço. A cidade e as cidades, e o nosso país em particular, tinha sido desenhado ao longo deste tempo todo, sempre a pensar no automóvel. E o resto era o que sobrava. Aliás, o espaço entre edifícios não era quase pensado. Eu própria sou engenheira civil, que estudava o tráfego das cidades e preparava as cidades para uma infraestrutura que era rodoviária. Aquilo que nós percebemos há muito tempo, e não é hoje, em plena pandemia, é que tudo isto tinha que mudar em termos de pirâmide e que o carro não podia ser o ator principal. E nós tínhamos que dar outro valor da mesma importância, se não mais, aos outros modos, nomeadamente aos transportes públicos. A importância que têm os transportes públicos é enormíssima. A importância que têm os modos suaves, andar a pé, andar de bicicleta, é muito elevada e, portanto, é nesta mudança de prioridades que nós tínhamos que investir. Há muito tempo quem viajava e quem conhece e quem estuda já via que não era preciso sair do continente europeu. Barcelona, por exemplo, o primeiro modo de mobilidade, há muito que é a bicicleta. Desculpem, eu estava a dizer Amsterdão, Copenhague, a mesma coisa. Barcelona é o transporte público e a bicicleta ou andar a pé, há muito que já toma a posição de segundo modo de transporte, e o terceiro é que é o andar a carro. Pois bem, em Portugal há muito tempo, com muitos e poucos investimentos, com muito trabalho e esforço nosso, de muita gente que também se esforça há muitos anos para mudar esta capacidade de aplicarmos novas formas mais amigas de mobilidade. A verdade é que, infelizmente, os dados continuam a demonstrar que nós continuamos a ter e a dar a primazia ao automóvel com muita percentagem
que vai mudando entre os 50 e tal por cento e os 70, quase 80% nas áreas metropolitanas, que é muito grave, e depois, de forma secundária, o transporte público ou andar a pé e praticamente o andar de bicicleta, não obstante o esforço que está a fazer hoje e bem, mas ainda quase que é pouco significante. Esta atitude que nós todos temos de dizer que é importante mudar, porque sabemos que os transportes e a mobilidade têm um peso muito relevante naquilo que é a poluição atmosférica. Pois bem, se calhar é apenas uma reflexão e uma vontade de comunicar, mas não passa disso, não tem passado disso, ou então não tínhamos estes dados. E os 2 inquéritos às áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, que foram feitos em 2017, vêm demonstrar justamente que continuamos tendencialmente a aumentar o modo de andar de automóvel, em detrimento dos outros modos mais sustentáveis. E isso é, portanto, muito grave, numa altura em que a Europa tem vindo a apostar muito, já há muito tempo, em políticas de inversão desta atitude. Por isso eu gostava aqui de deixar nota que a saúde pública é algo que nos preocupa muito. Há muito tempo que o meu discurso, e não é de agora, não é de 2020, o meu discurso há muitos anos tem sido centralizado na saúde pública, no planeamento da mobilidade enquanto capacidade técnica de mudar e de inverter os problemas que se estavam a verificar e que se estavam a antever e que se estavam a perceber que iriam acontecer muito graves a nível da saúde pública. Nós já há muito tempo que detectávamos, em Lisboa, no Porto em particular, que à medida que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentam as entradas nos hospitais maiores destas 2 cidades, nomeadamente aqui no Porto de São João, de pessoas com doenças pulmonares, de respiração, de asma, etc. É exatamente de forma direta. Há muito tempo que sabemos que os transportes e a mobilidade têm repercussões negativas na poluição atmosférica, na emissão de gases poluentes, na produção de ruído, de redução de oportunidades para a atividade física, por exemplo, como não permite que tenhamos espaço para fazer exercício físico nas cidades, que tenhamos mais espaço para jardins, para lugares de lazer, que há um consumo enorme de espaço público por parte do automóvel, há uma fragmentação da biodiversidade, uma pouca aposta na cobertura arbórea, na cobertura verde, nos sistemas contínuos de vegetação das próprias cidades, um abuso nos congestionamentos e acidentes rodoviários permanentes que nos colocam sempre nos primeiros números, infelizmente, de taxa de sinistralidade rodoviária. Portanto, doenças muito grandes, bronquites, asmas, pneumonias, etc., tudo isto tem vindo a ser acentuado com o problema do aumento do aquecimento global, que por sua vez também tem implicações derivadas de uma mobilidade urbana pouco sustentável. Esta questão provoca mortes. E essas mortes são mortes reais e são mortes que nós temos no mundo inteiro. Não é só em Portugal. O mundo inteiro tem mortes por motivo de uma má prática de mobilidade. E, portanto, há muito tempo que vimos a dizer um conjunto de pessoas a nível mundial, onde eu também faço parte, que temos que apostar em 2 palavras-chave: na humanização e na descarbonização. E para apostarmos nestas 2 palavras, que é descarbonizar e humanizar mais territórios, só podemos fazer de uma maneira, não há outra. É através de uma atitude correta, profissional, científica, que é planear. Não podemos continuar a ter um país que aplica as suas verbas orçamentais do Estado, da Europa, dos municípios, dos contribuintes, para atacar medidas avulso, implementando medidas que são todas avulso. Muitas delas, grande parte, são avulso, que não obedecem a montante a um sistema de planeamento integrado, que consiga integrar todos estes modos. E, portanto, há muito tempo que andamos muitos a dizer que é preciso ter estratégias para as cidades. Estratégia, pensar de forma estruturada, e que o planeamento da mobilidade pode ser efetivamente um colete de salva-vidas, pois se o planeamento da mobilidade, no nosso entendimento, pode diminuir vidas, no sentido de mortes, portanto ele será visto como um colete de salva-vidas. E por isso o nosso país tem que apanhar rapidamente a carruagem. Nós vivemos num país que pertence à Europa, em que todos os países europeus desenvolvem nas suas maiores cidades e nos municípios com um número X de habitantes planos de mobilidade urbana sustentável, que integre o que é a qualidade do ambiente urbano, o território e a demografia, os padrões da mobilidade pedonal, da acessibilidade universal, do direito à acessibilidade por parte, inclusivamente, das pessoas com deficiência, naturalmente, das pessoas idosas, que hoje tanto falamos no tempo Covid, que integre os grandes desafios da mobilidade ciclável, que aposte nos transportes públicos mais inclusivos, mais
mais assertivos, com frequências mais adaptadas às procuras, que aposte nos interfaces, que aposte na intermodalidade, no estacionamento, com taxas e com políticas tarifárias condignas, a uma nova mudança, e não às vezes verificar exatamente o contrário, dizemos uma coisa, mas depois a política no território, na rua ao lado já diz outra coisa, que aposte na segurança rodoviária. Precisamos tanto de trabalhar mais a segurança rodoviária, que nos últimos anos não foi muito apostada, mas que me parece que também recentemente vai num melhor caminho, que apostemos na circulação viária sim, e também nas ações de sensibilização e nas ações de formação a técnicos e também aos cidadãos que trabalham todas estas matérias. Este exercício do planeamento é um exercício que tem que ser feito, e é um exercício que nós não podemos deixá-lo mais para a frente. Eu espero, eu desejo, eu quase que exijo como cidadã que o nosso país no próximo ano tenha a obrigatoriedade de fazer planos de mobilidade urbana sustentável ao nível dos municípios. Com dinheiro da Europa, sem dinheiro da Europa, com dinheiro dos municípios, com dinheiro do governo, como entenderem. Não é possível continuar a fazer medidas que são avulso e que não têm todas elas uma estratégia. Nós passamos a primeira geração do planeamento da mobilidade a apertar os canais de água e aumentar estradas ao lado. Nós hoje percebemos que essas ruas têm que se desaparecer, essas estradas, e têm que ser transformadas em parques verdes ao longo da água. Quantos rios foram tapados por autoestradas? A nova terceira geração de planos de mobilidade urbana sustentável, que é aquela que eu quero que aconteça rapidamente no nosso país, vem de mostrar que se calhar algumas dessas linhas de água que foram tapadas e que hoje dão problemas tão grandes, tão nefastos àquilo que são as alterações climáticas devido ao aquecimento global, têm que ser tornadas a abrir, para que nós possamos respirar num sistema que ecologicamente tem que ser muito mais harmonioso. Quantos túneis foram feitos, ainda há pouco tempo em Lisboa, um túnel muito grande que vai para o Marquês de Pombal, que eu acredito que daqui a muito poucos anos não sirva para nada, porque não se vai andar de carro em filas de trânsito para chegar ao centro de Lisboa. Ou seja, nós temos que mudar de facto todos estes hábitos e passar rapidamente à frente, com a consciência de que temos grande parte das percentagens das locações com poucos quilómetros, e essas percentagens têm que ser para andar nos modos suaves. Que existe um conjunto enorme de literatura no mundo e em Portugal também, de pessoas que pensam e que estudam todas estas matérias. E se me permitem, não desfazendo, mas não podia deixar no meio de Jaime Lerner, de Pedro Silva, de Cidades para as Pessoas, de focar a Cidade das Bicicletas, que foi o último livro que eu acabei de publicar, em que se desenha, em que se explica como se pode desenhar as cidades para esta nova preocupação que é muito bem andar de bicicleta. Portanto, imagens como estas não são imagens Covid, são imagens que já existem há muito tempo. No centro de uma capital de Lisboa ou de Madrid, em que eram zonas de carros, parques de estacionamento de carros, e que as últimas décadas, e bem, transformaram-nos em grandes praças, que são salas de estar, onde todos nós nos permite vivência urbana, conhecimento, encontros, etc. Há muito tempo que também sabemos que não temos tanto dinheiro assim para fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que vamos agora redesenhar as cidades todas, transformar todo o tapete que sobra dos carros, que vai ter que sobrar, em área pedonal? E portanto não vamos ter essa possibilidade, mas há várias teses, e há vários autores, o Lerner é um deles, que através da acupuntura urbana nos vai demonstrando que é possível mudar as cidades e fazer novos desenhos. Eu próprio tenho feito ao longo do país muitas ações destas. Esta que vos apresento aqui é apenas uma de Vila Moura, como podia ser outra coisa do género, outro território. Zonas de asfalto transformados hoje em zonas de estadia, de passeio pedonal, ciclável e em ambientes mais amigáveis. Ruas como a rua cor-de-rosa, as recentes azuis da capital de Lisboa, que eram ruas feias, ruas de trânsito também, que são hoje amigáveis, como também o próprio mobiliário urbano das ruas, que tem vindo tendencialmente a ser transformado em zonas de estadia, para as pessoas poderem conviver, poderem utilizar o espaço público, porque é exatamente isso que nós precisamos. E portanto estes desafios Covid são iguais no mundo inteiro, são iguais em Portugal, que é transformar urgentemente, e esta Semana da Mobilidade tem que ter este foco importante. Temos que diminuir o asfalto, temos que aumentar as zonas de estadia, temos que aumentar as zonas para a prática de andar a pé, para a prática de andar de bicicleta, para a prática de usar
veículos mais amigos do ambiente, outras formas de utilização, outras formas de ocupar as ruas que têm sido muito implementado recentemente no Porto, e só assim, também Lisboa, e só assim, e que termino, é que nós poderemos de facto conseguir lutar para termos cidades amigas das crianças. No dia que nós tivermos essas cidades a ser utilizadas novamente por crianças a brincar, sim, nós vamos acreditar que fizemos o nosso trabalho e que é exatamente esse o nosso caminho. Muito obrigada por esta apresentação esclarecedora. Passamos agora às perguntas. Eu gostava de começar a perguntar uma coisa que até acho que seria muito interessante perceber se se neste processo de planeamento agora de novo queremos ter mais movimentos pendulares, mas podemos incluir neste planeamento também o tradicional junto com o moderno. Estou a referir-me à calçada portuguesa, por exemplo. Claro, isso é a nível das acessibilidades, não é? Sim, sim. Esse vai ser o nosso grande desafio. Nós temos em Portugal, no caso das acessibilidades e do direito à cidade, aliás hoje também lançamos um trabalho com a Associação Salvador, nós temos um desafio muito grande. A calçada portuguesa é efetivamente um património nosso. Só não é património da humanidade, que ainda não foi reconhecido, mas é como se fosse. E nós gostamos da calçada portuguesa, mas nós sabemos que ela não é amiga das pessoas que têm problemas de mobilidade, não é amiga das pessoas idosas, das pessoas que andam em cadeira de rodas. Então o que nós temos que fazer é levantar umas faixas de calçada à portuguesa naqueles passeios que for isso possível, que tenham, a lei o que diz é que temos que ter percursos, corredores pelo menos de 1,5 m, livre de obstáculos, confortável e seguro, levantar e colocar nesse espaço um outro material, pode ser um botão mais simples, mas continuar a manter, mas continuar a manter a identidade, a memória daquilo que é uma tradição. Mas esses percursos têm que ser contínuos, isso é algo, por isso é que o planeamento é muito importante. Nós poderemos ter percursos acessíveis em determinados lugares e depois esse percurso acessível terminar numa passadeira. Se a passadeira não tiver rebaixamento, também não resolve o problema. Pois. Se a passadeira for a cubos, também não vai resolver o problema, ou se for a calcário. Aliás, tanto Lisboa como o Porto, grande parte das passadeiras, infelizmente, são completamente inacessíveis, são irregulares, são muito inconfortáveis e até diria inseguras. E, portanto, aquilo que nós precisávamos de fazer era deixar a calçada à portuguesa lateralmente às faixas de rodagem e depois o próprio tapete, quem dera, mais valia que deixasse de andar na faixa dos automóveis e passasse para as áreas pedonais. Porque o que nós precisamos é pôr as pessoas a caminhar confortavelmente. E esse é um problema que nós temos no país, é que continuamos a ter passadeiras aos cubos, em vez dela ser, por exemplo, em tapete ou num material com um lajeado muito maior, que permita, por exemplo, uma senhora tacão alto não ficar presa com o tacão no tapete, na passadeira e cair. Ou então o carrinho de bebê ter muitas dificuldades na própria trepidação. Esse é um trabalho que tem que se fazer e só com esse planeamento é que é possível, que é de facto articular todas estas ações, contrariando uma tendência que existiu no início deste século, que era vamos fazer uma empreitada só de uns percursos acessíveis, depois outra empreitada de fazer passadeiras acessíveis, depois outra empreitada de rebaixar passeios. Isso não funciona porque não articula todo o sistema de continuidade. Portanto, temos que começar por uma parte de um território e aos bocadinhos, gradualmente, planeadamente, paulatinamente, irmos aumentando a nossa área de intervenção. Mas certamente que parece que em Portugal estamos muito a focar no planeamento nas zonas mais centrais, zonas mais frequentadas pelos turistas. Pronto, e parece que os sítios onde as pessoas mais vivem, nos subúrbios, não é? Que acabaram por ir mais longe do centro, não estão a ser feitas, não está a ser feito planeamento. É verdade. O que está a dizer é muito, muito importante e tem a ver com dois tipos de planeamento, é o planeamento urbano e o planeamento da mobilidade. E eles andam aqui sempre em casamento perfeito. Nós vivemos tempos muito difíceis porque, infelizmente, face à centrifugação turística, os moradores, os habitantes dos centros da cidade foram empurrados para a periferia, para esses centros, nomeadamente Porto e Lisboa, vamos falar aqui desses dois casos, passarem a ser quase parques temáticos para os turistas. O Covid vai demonstrar que nós cometemos um erro nos últimos anos, um erro muito grave, e que esta política que existiu de pensar só no turista e empurrar o cidadão que vive e que habita a cidade para a periferia, veio trazer problemas muito grandes de exclusão, problemas sociais, problemas também na mobilidade que nós não estamos a colmatar. E o Covid está a demonstrar exatamente isso. E é isso que nós temos que contrariar. Nós precisamos, por isso,
de planear as cidades, e precisamos que o planeamento da mobilidade seja perfeitamente articulado com o planeamento urbanístico. Precisamos que haja novamente um voltar, um regresso das pessoas às cidades. Os jovens também que foram empurrados para as periferias têm que voltar para as cidades. Por isso é que as câmaras principais das cidades maiores do país começam a estar preocupadas, e bem, com a política de habitação, porque jovens que querem constituir família não têm qualquer possibilidade financeira, porque tudo é muito caro. A mobilidade aqui vai ter que ajudar, naturalmente, vai ter que ajudar. Por isso é que nós temos que investir mais nos transportes públicos para que sejam dados com mais dignidade. Não podem ser autocarros carregados de pessoas como se fossem sardinhas em lata. Não é possível, e o Covid vem demonstrar que isso não é possível. Para isso, nós temos que realmente começar a fazer um outro urbanismo. Nós temos também que trabalhar mais os bairros e fazer com que as cidades não sejam tão monofuncionais. Por isso é que a mobilidade que eu trabalho não é uma mobilidade só de veículos, é uma mobilidade também de infraestrutura física e urbana. As cidades têm que ter áreas de serviços. Não é? Tem que ter mercearias, tem que ter espaços verdes, tem que ter pequenos jardins, tem que fazer com Barcelona, que dentro da grande cidade de Barcelona criaram-se os superblocos, que são agora pequenas áreas, que são outras cidades dentro de outras cidades. E que eu, quando estou na minha área de residência, eu possa, se tiver que confinar mais uma semana ou 15 dias, ter na mesma os serviços mínimos para a minha vida do cotidiano. Temos de ter qualidade, não é? De vida. Qualidade de vida. E essa qualidade de vida vai existir um planeamento diferente das cidades, uma estratégia diferente das cidades. Eu vou passar aqui algumas perguntas, temos várias perguntas das pessoas, começando aqui, como já referiu, de mobilidade inclusiva, temos uma pergunta do Hugo Marques, que diz que os transportes públicos não estão muito preparados para as pessoas com cadeira de rodas e que muitos do metropolitano de Lisboa, as estações também não têm elevador em algumas delas. Não seria mais prioritário apostar numa rede de transportes públicos inclusivos do que numa rede de bicicletas? Pois, eu acho que essa é a grande questão, é que nós não podemos apostar só numa coisa, e torno aqui a dizer que o apostar numa coisa ou noutra é a ausência total de um planeamento integrado. Nós estamos hoje a viver uma altura em que só se aposta em ciclovias, e vamos ver no futuro que foi um erro. As ciclovias são importantes, mas elas são para os últimos quilómetros depois de andar transporte público. Não são para fazer grandes quilómetros que nós não vamos conseguir, que nem temos esse hábito. Portanto, é preciso fazer tudo em conjunto, e é preciso apostar no transporte público. Eu gostava, se me permite, de referir uma das perguntas que está aqui a ser colocada. Sim. Que me pergunta o Francisco Ferreira como é que nós estamos do plano de mobilidade em Portugal. Pois é, se têm sido feitos ou não. Não têm sido feitos, não estamos. Somos o único país da Europa que não tem planos de mobilidade urbana sustentável. Fez-se uma peça que se chamou PAMUS, que foi feita no âmbito das comunidades supramunicipais, que foi apenas um documento em Excel para injetar as medidas mais relevantes de cada município, do ponto de vista programáticos, para ir buscar dinheiro ao fundo comunitário para se fazer algumas intervenções, mas não teve nenhum estudo rigoroso, nem nada aproximado a nível mais local. Nós não temos essa obrigatoriedade, pior, o governo não está a dar orientações para os municípios fazerem planos de mobilidade urbana sustentável, e pior ainda, o dinheiro do quadro comunitário está a chegar e em força, estão-se a fazer implementações de ciclovias, de implementações de transportes públicos, a compra de várias aquisições de várias áreas ligadas à mobilidade, mas nada está a ser integrado. Aquilo que acabou aqui de referir há bocadinho a Laura demonstra exatamente, no sentido do centro e da periferia, que se houvesse esse planeamento feito à escala do município e com grande foco à escala da cidade mais urbana, nós teríamos que integrar tudo isto e resolver os problemas. É preciso trabalhar as cidades por layers, mas é preciso integrar esses layers de trabalho. O layer da rede dos transportes públicos tem que integrar com o layer da rede das ciclovias. Os transportes públicos têm que ter redes de espaços públicos, são os passeios, e as pessoas têm que chegar a pé até ao transporte, têm que chegar a pé até à paragem do autocarro. E nós não temos ainda espaço para as paragens do autocarro. Não temos espaço, por vezes, nem para uma pessoa com um bebê ao colo, quanto mais para uma pessoa em cadeira de rodas. Não temos. Nós temos que gastar melhor o dinheiro nas nossas infraestruturas. Eu penso que nós temos muito trabalho feito neste momento a nível das tecnologias, temos um grande avanço em termos muito grande das próprias cidades sustentáveis, do ponto de vista das cidades inteligentes, a nível de conhecimento, mas
não, eu peço que me perdoem, mas continuamos a ter cidades com muito más infraestruturas ou infraestruturas não ajustadas à mobilidade contemporânea, que não é andar só de carro, mas é mais andar a pé e andar de bicicleta e andar nos modos suaves. E por isso eu gostava de deixar esta imagem do ponto de vista figurada, que é, imaginem as nossas cidades voltadas ao contrário. Ou seja, onde estão o tapete dos automóveis, passasse a ser só área para os peões, não é? E onde está aqueles cubinhos que não dá para os peões andarem, que passassem os carros a andarem em cubinhos, que é isso que nós queríamos. E onde tem, por exemplo, passadeiras e semáforos que dão sempre prioridade aos automóveis, exceto se tocar um peão no sinal, é que fizessem ao contrário, que todo o sistema semafórico fosse apontado para a mobilidade pedonal e ciclável. E o carro tinha que esperar pela sua zona, ou seja, inverter, como quase no filme ou no livro da cegueira do José Saramago, inverter todo este paradigma, e aí nós íamos ver que realmente é muito difícil viver nas cidades quando nós queremos ter utilização da cidade do ponto de vista mais amiga e mais sustentável, que nós queremos, a nova geração aponta para aí, as novas gerações têm vontade e têm mostrado que têm novas atitudes no sentido de cuidar melhor do planeta, mas infelizmente nós ainda não estamos a ter na escala da decisão e na escala técnica superior o trabalho resolvido a essa escala. E portanto, se rapidamente, e se este ano não for o ano importante para esta mudança de paradigma, temos um enorme problema pela frente. Eu espero que este ano e que esta Semana da Mobilidade também introduza num ano Covid, esta mudança de paradigma. Todos nós temos que mudar os nossos hábitos de mobilidade, mas não chega. Os decisores políticos têm que implementar medidas mais integradas e mais planeadas. É necessário o desenvolvimento de planos de mobilidade urbana sustentável, nomeadamente nas zonas de maior densidade populacional. É preciso integrar o planeamento da mobilidade com o planeamento urbanístico, com o planeamento do território e pensar tudo isto no seu conjunto. Senão, vamos continuar a apostar em ciclovias que são interessantes, mas que não vão dar a lado nenhum algumas delas, que não vão ter sequência. Ou então a lidar em várias fronteiras, que há fronteiras de territórios em que as coisas param na fronteira, porque também parece que não se sabe trabalhar o supramunicipal ou suprafronteira, quando quem anda de bicicleta não quer saber se sai do Porto e entra em Matosinhos, ou se entra em Gaia ou sai, não é, de Lisboa e entra noutro município vizinho. Mas temos muito a fazer ainda, não é? E já estamos quase a chegar ao fim, já estamos até quase a passar o tempo, mas talvez uma última pergunta, assim para os cidadãos, qual é realmente o papel durante o planeamento? Nós temos que sempre ter em atenção também o cidadão comum, não é? Durante todo o processo de planeamento e também a interação entre as várias entidades. E também é uma coisa muito importante para criar. Sim, a participação. Sim, Laura, um planeamento sério é um planeamento que tem participação. E eu tenho o exemplo na minha vida profissional de muito trabalho dedicado nos municípios a conversar e a dialogar com as entidades que são relevantes, que são os agentes, os atores ativos da sociedade em matéria de mobilidade, sejam eles os donos, os operadores de transportes públicos, a polícia, a GNR, a Proteção Civil, as juntas de freguesia, os cidadãos que são hoje praticamente os chefes de bairro e começam a haver, não é? As várias associações quase de lobby da bicicleta e bem, de outros tipos de preocupações temáticas, e os municípios estão hoje muito abertos já a esta nova visão. Eu apontei até agora, de facto, se calhar um bocadinho exagerado, peço desculpa, de um quadro um bocadinho negro, mas temos que reconhecer que para quem trabalha há 20 e tal anos nesta matéria, a dizer a mesma coisa hoje que dizia no início do século, é duro. Mas também tenho que reconhecer que hoje nós temos políticas muito mais assertivas e também temos mentes muito mais abertas a esta nova mudança. Mas, de facto, a participação pública é fundamental e, por vezes, no nosso processo de planeamento, nós invertemos quando percebemos que há vontade dos moradores, de quem vive ali, de quem trabalha, de fazer algumas alterações e algumas mudanças. O planeamento é exatamente isso. O planeamento não é um projeto. O planeamento é um processo. E é um processo normalmente técnico de apoio à decisão política. E por isso é que a participação é extremamente importante, como é importantíssimo fazer um trabalho no terreno. Não se planeia as cidades no gabinete.
Esse é outro Certo, problema. sim, sim. Planeia-se no terreno, com os autarcas, neste caso, ou com os políticos da escala desse planeamento e com as pessoas que vivem, que residem, não é? Que trabalham e que também visitam, naturalmente, porque mesmo com o problema que aconteceu do excesso de turismo, a velocidades assolapadas pelo mundo inteiro, que eu acho que tem que ser parado, tem que ser parável, não pode ser, isto não pode continuar, nós não podemos todos viajar ao mundo 80 vezes por ano, não pode, se calhar vai ter que haver uma percentagem de viagem intercontinental para cada um de nós. Eu penso que vai ser esse o caminho, porque não é possível tanta deslocação, a menos que os transportes passem no futuro, a curto prazo de tempo, serem mais amigos do ambiente, não é? do ponto de vista da poluição, mas de facto aquilo que nós vamos ter que fazer é ouvir cada vez mais as populações, mas também ter capacidade de decisão, porque esse é um problema, os ciclos políticos são cada vez mais curtos, e como são mais curtos, eles não dão muito tempo ao planeamento, e o planeamento não tem sido feito muito em Portugal, se me permitem, e eu tenho dito isso muito também na comunicação social, portanto estou à vontade, quem já me conhece, porque os ciclos políticos autárquicos em particular reduziram muito. E portanto é cada vez mais o que um autarca quer, porque vai a votos e porque o cidadão assim exige, porque também é mal informado por vezes, e aí é uma culpa da sociedade civil, que devia exigir no primeiro mandato não obras, mas planeamento. Isso é um repto que eu lanço aqui e gostava da vossa ajuda. O cidadão comum, que é o que avalia o poder político, não devia exigir obras num primeiro mandato, devia exigir planeamento. E no segundo mandato, então, implementação de medidas. É importante que as pessoas percebam que também têm uma palavra a dizer, não é? E que têm, sim. Portanto, obrigada mais uma vez pela sua tão informativa a sua apresentação e os comentários. Portanto, eu gostava de acabar aqui com duas coisas. Primeiro, eu vou pôr aqui no chat um link em que a lista dos municípios que estão neste momento que aderiram à Semana Europeia de Mobilidade, onde vocês todos podem ir ver e participar se quiserem, ainda tem tempo. E ainda dizer que podem se associar à Organização Zero por 5 euros por ano, ou ainda podem apoiar os nossos trabalhos através das redes sociais. E, portanto, é assim que eu acabo esta meia hora de ambiente. Obrigada, Engenheira Paula Obrigada, Tejo. Laura. Obrigada muito a obrigada. todos. Felicidades para a Sessão Zero e obrigada pela vossa ajuda. Obrigada. Até a próxima semana para outra meia hora de bom ambiente. Adeus, obrigada.